A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Que satisfação mais uma vez estarmos aqui juntos para estudarmos a verdade da Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós temos a liberdade para mais uma vez, com a ajuda do Senhor, estar abrindo a sua palavra e meditar neste assunto tão importante, tão especial sobre a murmuração. Hoje eu quero analisar com todos vocês esse tema, o perfil de um murmurador. Então nós vamos analisar aqui o retrato moral de uma pessoa murmurenta, é o seu perfil, né? Então nós vamos ler aqui inicialmente o primeiro texto da Palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura bíblica. Encontra-se em Judas, capítulo 1, o versículo 16. Judas 1,16, a Bíblia diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então agora vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente nesse tempo de reflexão que iremos passar aqui juntos. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias, elas são renovadas todas as manhãs sobre a vida do Teu povo. As Tuas misericórdias, elas não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Pai de amor, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus, para que enquanto que nós estivermos expondo a Tua palavra, o Senhor opera as curas, opera as regeneração, transformação de vidas e edificação da Tua igreja. Fala com cada um de nós, meu Pai. Abra os céus para nós, em direção a este lugar, para que então as nossas vidas sejam inundadas com a presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, nos purificou dos nossos pecados. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado um coração agradecido. Em nome de Jesus nós oramos entregando todas essas vidas que estão diante do Senhor, nos escutando, é para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você sabe o que é uma pessoa murmurenta? O que é um murmurador? O murmurador, ele é uma pessoa que é um reclamador. É uma pessoa que tem a sua alma azeda. Ela é uma pessoa descontente, né? Por isso que as pessoas que se queixam, elas são as que mais são motivos de queixa. Aqueles que estão sempre se queixando, são eles sim que são o motivo da queixa. Amados, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos de alguma coisa, a nossa murmuração, ela é música para os ouvidos de Satanás. Deixa eu repetir para vocês, guarde bem isto. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, a nossa murmuração é música para os ouvidos do diabo e dos seus demônios. O sapo e o murmurador, os dois, eles são produtos da lama. Então, nós vamos hoje aqui, com a ajuda do Senhor, verificar, né, a importância de nós termos um coração agradecido diante do Senhor e não sermos murmurentos, murmurantes, né? Então a gente vai aqui hoje analisar juntos. Nós vimos aqui no texto inicial
que os murmuradores, eles são pessoas descontentes, né? Eles andam segundo as suas paixões. Agora, amados, um perigo muito grande é um homem e uma mulher estar andando segundo a sua própria paixão. Tem um texto lá no livro de Deuteronômio, eu quero ler com vocês aqui, no capítulo 29, a partir do verso 19, eu quero ler os versículos 19 e 20. Né? Vamos prestar atenção nessa leitura da palavra, que ela é muito importante. Deuteronômio 29, 19 e 20 diz assim a palavra: ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Então, muito cuidado que se você ler, você vai perceber como que aqueles que andam segundo as suas obras. Amados, é a mesma coisa que andar no pecado. Andar no pecado é caminho do pecado. Então, muito cuidado quando você estiver aí vivendo uma vida de murmurante, de reclamão. A palavra fala desse tipo de gente lá em em Provérbios, capítulo 12, no versículo 15, nós temos uma declaração importante da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 12, verso 15, que a Bíblia diz assim, né? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Então, um pouquinho mais para frente aí, você vai perceber em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quem são esses? São aqueles que andam segundo as suas paixões. A boca dessas pessoas vivem propalando grandes arrogâncias, são pessoas que adulam os outros por motivos interesseiros, né? São pessoas que eu diria murmurentas. Então, amados, para nós caminharmos um pouquinho sobre este assunto aterrorizante da murmuração, da reclamação, da queixa, nós precisamos saber, em primeiro lugar, identificar o que é um murmurador. Amados, uma pessoa murmuradora, uma pessoa que se queixa, uma pessoa que é reclamante, reclamadora, né? Ela só reclama, e é aquela que na tua presença ela te beija, mas por detrás ela te apunhala. Então, o que reina na vida de uma pessoa murmuradora é a cegueira. Por quê? Porque ela vê tudo sujo, mas nunca se lembra de limpar os próprios óculos. Eu lembro, algum tempo atrás, eu li uma história muito interessante, que uma mulher, ela falava para o marido da seguinte forma: meu bem, você está vendo ali aquelas roupas no varal da vizinha? Olha como aquela mulher é porca. Ela não lava roupa direita. Eu não sei como é que o marido dela consegue suportar essa mulher. Ela parece que é porcalhona. Olha as roupas dela, toda amarelada. E essas reclamações eram constantes. Mas um dia o marido levantou bem cedinho, foi lá, pegou um pano com álcool e limpou o vidro. Aí os dois estavam tomando café. Aí a mulher disse: puxa vida, meu amor, de tanto eu reclamar, parece que aquela mulher, ela aprendeu a lavar a roupa. Olha agora como aquelas roupas estão branquinhas. O marido virou-se para ela e disse o seguinte: meu bem, é que hoje, bem de manhã, eu limpei o nosso vidro. E o nosso vidro estava todo embaçado. Então você via a roupa da mulher que estava muito limpinha, meia amarelada. E assim é o murmurante, só reclama. Então, é muito fácil, eu e você, nós detectarmos as características de uma pessoa que murmura. Por quê? Porque essa pessoa vive a caça dos defeitos alheios, mas ela nunca aceita que falem mal dos seus deméritos. Irmãos, todo murmurante, quando ele abre a sua boca,
o diabo dá para essa pessoa toda a munição. O murmurador, o reclamante, é aquele que hospeda alguém e lhe dá um gostosíssimo banquete, mas quando termina a hospitalidade, entre aspas, né, fala mal daquele visitante até a 3ª e 4ª geração. Entenda uma coisa, que a murmuração ela pode ser comparada a um câncer destruidor. E nas Escrituras Sagradas, nem Deus suportou os murmuradores. Lembra lá de Números, capítulo 14, o versículo 27? A Bíblia diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então Deus aqui está fazendo uma pergunta: até quando essa má congregação vai sofrer? É má por quê? Porque murmura contra mim. E Deus está dizendo que ele tem ouvido as murmurações que o povo dele, o povo de Israel, estavam proferindo contra ele. Amado, as murmurações, elas são diretas contra o Senhor. São diretas contra o Senhor. Quando você, de fato, está murmurando, falando mal aí, de repente, da sua comida que Deus coloca na sua mesa, quando você murmura aí a respeito do seu filho, do seu marido, do seu trabalho, todas aquelas murmurações não são contra determinadas pessoas, mas elas são diretamente contra o Senhor. Por exemplo, às vezes nós ficamos aí até 30, 40, até 2 meses sem chuva. Aí as pessoas já começam a murmurar: puxa vida, mas por que não chove? Será que Deus esqueceu de nós? Né? Então fica murmurando, fica reclamando. E quando está bastante calor, elas reclamam: mas que calor infernal! Oh meu Deus, que calor! Por que tanto calor? E começa a murmurar. E quando Deus manda a chuva, puxa vida, essa chuva que nunca se acaba. E quando de repente está frio, eu não queria frio, eu queria calor. Como é que Deus vai compreender um povo descontente que não tem alegria, não tem contentamento no seu coração? Não é verdade? E ficam murmurando. Então, quando você murmura contra a sua esposa, contra seu marido, contra a sua refeição, quando você murmura aí da sua refeição, aliás, né? Quando você murmura aí do calor, do frio, da chuva, né? Você está murmurando diretamente contra o Senhor. Por quê? Porque está escrito lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Está vendo aqui? As murmurações nossas, elas são contra o Senhor. Então, o povo estava reclamando ali da comida e Deus mandou o maná e eles murmuraram contra Moisés. Mas aquelas murmurações que eles murmuraram contra Moisés, embora era contra Moisés literalmente, mas eram elas diretamente contra o Senhor da glória, porque Moisés disse que: olha, vocês estão murmurando contra mim e Arão? Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Amados, eu estou lembrando de um empresário que ele estava dizendo o seguinte. Ele disse assim: olha, outro dia eu recebi uma pessoa com um excelente currículo que queria um emprego. E eu estava disposto a empregá-lo. Mas na entrevista, aquele candidato começou a falar mal de todos os seus ex-patrões, de seus ex-colegas, das empresas em que trabalhou. Então, quando eu ouvi ele falar murmurar e reclamar contra seus patrões, seus colegas, seu chefe, eu imediatamente desisti de contratá-lo. Está vendo?
ele desistiu. Era um emprego muito bom, mas como ele começou a murmurar, colocar problema em tudo, aquele patrão, ele percebeu que aquela pessoa não era apta para trabalhar na sua empresa, né? Porque iria estragar a sua empresa, seus amigos, porque ele começa a murmurar, reclamar, há um descontentamento. Agora, meus irmãos, toda pessoa que é murmurante, ela está a serviço não de Deus, ela está a serviço do diabo, ela está a serviço de Satanás. Os murmuradores são descontentes e são as pessoas que ficam caçando erros na vida dos outros. Os murmurantes, eles agem como se fossem os investigadores do reino. Eles julgam uma revelia, eles escancaram a boca contra os seus irmãos e contra os seus líderes. Os murmurentos são pessoas maldosas e que desconhecem qualquer princípio de bondade e autoridade. Sabe por quê? Porque falta-lhes o caráter e vida para eles. Os murmuradores são os mensageiros do inferno que emprestam a Satanás as suas vidas. Aí, prazerosamente, eles fazem chacotas. Os murmuradores desprezam pessoas e se colocam como juízes da comunidade. E em qualquer lugar, os murmuradores, eles vomitam as suas injúrias, eles denigrem as pessoas. As línguas dos murmuradores são chamas de fogo que devoram, destroem e matam. Por isso que todo murmurante, ele está a serviço de Satanás aqui na terra. E usa a sua língua, essa língua maldita, né? Por isso que a língua, ela não pesa nada, mas quem consegue segurá-la? Quem consegue segurar a língua? Está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6, veja do que a língua é capaz. Tiago 3,6, a Bíblia diz assim, presta atenção. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Amados, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O que fazer com essa língua maldita e amaldiçoadora? Tem uma arma potente para ela. RM66. RM é Romanos 6,6. Lá está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Está vendo aqui? Então a única maneira de acabar com essa língua maldita é crucificando-a. É você crer que você foi crucificado com Cristo na cruz, no corpo dele. Ali na cruz ele destruiu o corpo do pecado. Porque quando o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ele também crucificou a nossa língua murmurenta. Nossa língua murmurenta, percebe? Então a única arma que pode acabar definitivamente com esta língua descontente, queixosa e reclamona e murmurenta é a cruz. É você morrendo para você mesmo, para o pecado no corpo de Cristo. Ali ele vai destruir o teu velho homem, no qual a língua faz parte. A língua, ela tem que ser crucificada. Ela tem que, o lugar desta língua murmurenta é na cruz em Cristo. Você já creu? Você já ganhou essa experiência de morte com o Senhor? Né? Então, por isso, meus amados, que quando uma pessoa, normalmente ela vai ao médico, é necessário ela aceitar o diagnóstico do médico. Tem um texto que eu gosto muito, lá em Isaías 59, no versículo 3, a Bíblia diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, abra sua Bíblia, Isaías 59, versículo 3, a palavra de Deus ela vai dizer assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Claro que está falando aqui do murmurento, do reclamão, porque ele usa a língua para reclamar, para murmurar.
Então você tem que tomar a decisão, uma vez que você creu que foi crucificado com Cristo, de tomar uma decisão de, pela graça de Deus, mudar da rua dos resmungões para a avenida das ações de graças, né? Esse é um conselho que eu passo para você aqui. Você que teve o privilégio de ter os seus olhos abertos para crer que foi atraído no corpo de Cristo na cruz, que você pôde crer que você foi crucificado com Ele, foi sepultado com Ele, e juntamente com Ele Deus lhe ressuscitou e lhe fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você agora pode sim mudar das ruas dos resmungões para a avenida das ações de graças, né? E essa avenida, ela é graciosa, ela é maravilhosa. Então, amados, é de arrepiar os cabelos da cabeça pensar na abundante colheita dos que murmuram, dos que reclamam, dos que se queixam. Nada está bom para eles. Essas pessoas, estou falando aqui, meus irmãos, com a autoridade da palavra de Deus, essas pessoas simplesmente serão fulminados por outras línguas que também trabalham a serviço do diabo. E uma das leis do plantio e da colheita é que nunca se colhe na mesma proporção do que se planta. Não é verdade? Porque, irmãos, quem planta amor vai colher o quê? Vai colher amor. Agora, quem planta misericórdia vai colher misericórdia. Agora, quem planta contendas entre irmãos vai colher o quê? Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 8. Jó 4:8. E eu quero ler aqui numa linguagem fácil de ler. Vamos ler aqui na linguagem de hoje, que diz assim. Hoje estou com 3 Bíblias aqui. Então eu quero ler para vocês aqui. É em Jó 4:8, mas numa versão linguagem de hoje, que diz assim a palavra. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Está vendo aqui? Então, presta atenção. Os que aram campos de maldade e plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Será que não é esse o seu caso? Que tipo de plantação você tem plantado ou plantou no passado? Às vezes, quando você olha para a sua vida, ela está toda aí, mequetrefe, uma vida completamente desajustada. Mas o que é que você plantou lá no passado? Existe uma lei, né? Então, amados, tudo que você planta, você colhe, né? Agora, tem muitas pessoas que infelizmente gostam de fofoca. Porque se alguém lhe contar uma fofoca, é porque encontrou ouvidos de fofoqueiro. Então você tem que ser dono da sua boca para não ser escravo aí da sua palavra, tá certo? Porque os últimos, eles serão os primeiros a reclamar. Sempre os últimos, eles são os primeiros, mas para reclamar. E cuidado com o que você planta, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Porque a Bíblia diz enfaticamente, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, pode ter certeza, ele vai colher. E lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 7, nós temos uma declaração da palavra de Deus muito interessante. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 8, verso 7. A Bíblia diz assim: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-ão os estrangeiros. Porque os que semeiam ventos colherão tempestades. O que você tem semeado nos seus relacionamentos? Amados, eu estou lembrando aqui de uma empresa que eles vendiam, né? Mas essa empresa ninguém voltou para reclamar. Sabe por quê? Tinha uma placa assim muito interessante. Os nossos clientes nunca voltaram para reclamar, né? Então era um outdoor de uma
casa de serviços funerários. Ali sim, os nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Estavam satisfeitos, né? Ali no caixão. Amados, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos entender que os murmuradores são pessoas especialistas em detectar falha nas outras pessoas. Se não existem falhas nas outras pessoas, elas inventam uma. Por isso que a murmuração, ela é uma doença crônica. E os murmuradores são uma praga que acaba danificando a preciosa lavoura de Deus. Os murmuradores estão sempre descontentes e desanimados. Eles não conseguem ver nada de positivo em ninguém e em algum lugar. Então, para ser um bom murmurador, basta você se alistar numa agência qualquer aí do inferno, do capeta. Não se exige curso superior nesta agência infernal. Não se exige princípios ou caráter. Basta você emprestar a língua aos demônios e deixar que a inspiração venha do inferno. É lógico, né? Irmãos, lembra de Provérbios capítulo 6? Provérbios 6, do verso 16 ao 19. A Bíblia diz assim, presta atenção aqui. Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Está vendo aqui? Por isso que Provérbios vai dizer, lá em Provérbios 16, 28, que o murmurador, ele separa os maiores amigos. Ele separa. Esta língua mentirosa. São mãos que derramam sangue inocente. E Deus sempre, né, ele detestou a violência. Foi uma das causas, né, para que o mundo antigo fosse destruído. Ele olhou, ele viu que a maldade do coração do homem havia se multiplicado sobre a terra, a violência estava aumentando ali, então Deus disse para Noé: faça uma arca que eu vou destruir todo este povo aqui, né? Agora, uma das coisas que nosso pai abomina de fato é aquele que semeia contendas entre irmãos. São aqueles que procuram circunstâncias para fazer conflitos. E Jerusalém, ela foi destruída por Babilônia, mas tinha um grande motivo: era a violência. Era a violência. A Bíblia pede, lá em Ezequiel 7:23, para fazer cadeias. Fazer cadeias. Agora, essa boca perversa, essa boca murmurenta, o nosso Pai Celestial, ele odeia, ele detesta. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 8, vamos ler, eu quero ler para vocês. Provérbios 8, versículo 13, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Está vendo? O temor do Senhor, em primeiro lugar, consiste em odiar o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Essa boca perversa está incluída aqui o murmurador, o reclamão, aquele que só se queixa. Amados, compreendemos uma coisa, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual que nos instrui a viver com nobreza, a viver com sobriedade e com bastante equilíbrio. Por quê? Porque na palavra de Deus nós temos instruções claras para o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma e também do nosso corpo. E há mandamentos claros sobre o que fazer e o que não fazer. Por isso que as bênçãos advindas da obediência, elas são gloriosas, mas as consequências da desobediência, elas são desastrosas. Agora, o problema é que queremos sempre dar um jeitinho nas coisas para adequar a verdade da palavra de Deus à nossa maneira de pensar.
Aliás, nós queremos um Deus feito do nosso jeito. Irmãos, sendo bem sincero, para mim, este é o grande problema dos nossos dias. E a impressão que se tem é que nós criamos o Deus que nós desejamos. E Deus é enfático em suas asseverações. Porque o não de Deus, por favor, guarde bem isso, é importante para a sua vida. O não de Deus não significa um talvez. Deus diz em sua palavra, no Salmo 119, versículo 4, Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, nem mais, nem menos. Ele ordenou os seus mandamentos, não é para nós talvez, mas a Bíblia diz aqui no Salmo 119, versículo 4, o Senhor ordenou os teus mandamentos para que nós o cumpramos à risca. Vamos dar uma viajada na Bíblia? Abra lá em Deuteronômio, no capítulo, vamos ler alguns versículos aqui. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Nós já fomos para ele, né? Vamos ler no capítulo 10. Vamos ler aqui no versículo 12 e 13, que diz assim. Aqui Deus está nos exortando à obediência. Diz assim a palavra. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o seu bem. Está vendo aqui? Você de fato tem sido obediente à verdade da palavra de Deus? Ou você é um desobediente? Você é um crente só de denominação? Talvez você aceitou Jesus, é membro de uma denominação, você ora, você lê a Bíblia, você canta no louvor, você talvez até prega a palavra. Mas a pergunta é, você já nasceu de novo? Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Você já creu que foi crucificado com Cristo? Porque enquanto você não crê na sua morte com Cristo, como diz Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto você não crer nesta palavra, você é um desobediente. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, ela diz o seguinte, Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não adianta você estar numa igreja evangélica se você de fato não obedece à palavra de Deus. E você não tem capacidade para obedecer. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você obedeça à palavra dele. Mas para isso você tem que ter o Espírito. E para ter o Espírito você tem que crer na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Caso contrário, você é um crente iludido, um crente que se morrer vai para o inferno. Você não nasceu de novo ainda. Para nascer de novo tem que morrer. Morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, porque está escrito desta maneira. Nós não podemos crer de uma outra maneira, fora da palavra. É um perigo muito grande. E a Bíblia vai dizer, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, que diz assim, Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observe aqui que quem fará com que nós venhamos andar nos seus mandamentos e obedecer é o Espírito Santo que ele colocou dentro de nós. Ezequiel 36, 27 é tão claro. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É ele fazendo pelo seu espírito, nos capacitando a sermos homens e mulheres obedientes. Porque eu e você, nós nunca seremos obedientes enquanto
aquele que é o obediente vir habitar dentro de nós. Por que você é desobediente? Porque você nasceu de uma natureza adâmica. Adão foi desobediente. Né? Você se lembra naquele texto lá de Efésios, no capítulo 2, a palavra fala tão clara ali, 2, versículo 2, que diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. Os filhos de Adão. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você nunca vai ser obediente enquanto o obediente, que é Cristo, vier habitar no seu coração, no seu interior. O que eu tenho que fazer para que Cristo habite no meu interior? Eu tenho que crer que eu já estou crucificado com Cristo e que vivo não mais eu e Cristo vive em mim. Paulo diz assim, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você crê que você foi crucificado com Cristo, você morreu. E pelo fato de você ter morrido com Cristo, você não vive mais. Agora é Cristo que vive em você. Então, o desobediente foi crucificado e morto. Agora, o obediente, pela ressurreição, vem habitar dentro de mim e de você, e é Ele quem obedece. Está me compreendendo? Irmãos, tenhamos isto em mente. Enquanto nós não ganharmos a genuína, a real experiência de novo nascimento é troca de natureza. É nós perdendo a nossa natureza adâmica na cruz em Cristo e ganhando a de Cristo pela ressurreição. Aí sim você vai parar de ser um murmurador, você vai ser um contente, né? Porque tem muitas pessoas que elas são descontentes, por quê? Porque não tem Cristo. Cristo, Ele é o nosso contentamento. E contentamento, meus irmãos, Ele é um estado de graça em nosso coração. Mas eu quero analisar com vocês aqui uma outra característica do murmurador, né? Que é a sua tamanha insensibilidade. Você já viu um murmurador entusiasmado na igreja, participando e usufruindo da presença de Deus em profundo fascínio espiritual? Você já viu? Certamente que não. Agora, estes desocupados na Assembleia do Senhor andam de um lado para o outro, bate um papinho aqui, conta uma piadinha acolá, entram e saem do templo inúmeras vezes, e ao desfecho de tudo, não são capazes de repetir uma palavra da mensagem que foi pregada. Eles fazem de conta que estão envolvidos aí no programa da igreja, faz de conta que acredita. Eles fazem de conta que morreram com Cristo, mas vivem para si mesmos. Então se conclui que nunca morreram. A verdadeira experiência é, segundo está escrito lá em 2 Coríntios 14:15, pois o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, julgue isso. Um morreu por todos. Quem morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus morreu na cruz para salvar os meus pecados, mas que eu também morri com Ele. Então, nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para o Senhor. E se nós não vivermos para Ele, não há significado. Romanos 6:11, a Bíblia diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, uma pessoa que é insensível à palavra de Deus é como uma árvore seca, desprovida de vida e, consequentemente, de frutos também. É como uma candeia sem óleo, como nuvem sem água, conforme nós lemos aqui no nosso texto básico lá de Judas, né? É como um jardim sem flores. Agora,
Se esta enfermidade está rodando a sua vida, por favor, procure um patologista da alma, que é o Espírito Santo. Para quê? Para expelir do seu interior o vírus da murmuração. Corra para o departamento da UTI da igreja. Você sabe qual que é o departamento da UTI da igreja? É unidade, T, trabalho e I, intercessão. Se você trocou a casa do Senhor pela sua casa, se você perdeu o gozo da comunhão com Deus, se você perdeu a vontade de ler a Bíblia e orar, então volte ao seu primeiro amor. Faça isso, meu amigo, enquanto é tempo. Se ainda existe uma pequena fagulha da chama divina em seu coração, não a deixe se apagar por completo. Assim como não podemos parar de respirar fisicamente, espiritualmente também não podemos perder a graça divina. Por quê? Porque afastar-se da graça é morrer. Por favor, não recebam a graça de Deus em vão. Paulo já escreveu para nós um alerta, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Ele diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por que não recebais a graça de Deus em vão? Porque existem muitas pessoas que têm recebido esta graça em vão. Eles não têm correspondido, ou seja, respondido àquilo que Deus depositou em suas vidas. Então, não receba essa graça de Deus em vão, querido. A ninguém, por favor, animem-se. Não fiquem aí desanimados. Nós vos exortamos a que você não receba essa graça de Deus em vão, porque você vai para a perdição eterna. Volte-se para o teu Deus, volte-se para Cristo e este crucificado. Porque, amados, toda atividade da vida cristã, desde seu início até o fim, depende da graça divina. Portanto, não sejamos faltosos, queridos irmãos. Acordem, por favor. Está escrito lá em Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Por favor, volte para o Senhor. Não fique desanimado, não queira apartar dele. Por favor, amados, não seja como aquele sujeito que chega em casa e leva uma violenta panelada na cabeça. Aí ele fala para a mulher: você ficou louca? Fiquei louca de raiva, grita a mulher, né? Eu fui lavar o seu paletó e olha só que eu encontrei aqui, um fio de cabelo loiro. Agora eu posso saber o que significa isso, meu bem? Que coisa feia, hein, Berenice? Fazem aí 10 anos que você não usa o cabelo oxigenado e nesse tempo todo você não lavou o meu paletó. Né? E ela achou que era o cabelo de uma outra mulher. Então, amados, para que de fato nós não venhamos a ser murmurantes, nós temos que ter um coração agradecido. Temos que ter aquele Jesus gracioso habitando em nosso coração. Porque senão, amados, a gente vai ficar sempre murmurando, sempre reclamando de todas as coisas, né? Como aquele sujeito, ele chega em casa do trabalho, ele senta na sua poltrona favorita, ele liga a TV e grita para a sua esposa: meu bem, rápido, me traga uma coisa para beber antes que comece. Aí a mulher, ela não entendeu muito, mas pegou e levou para ele. Aí quando ele terminou, ele disse o seguinte: meu bem, bem rapidinho, me traga mais, já está quase começando. Ela ficou mais confusa ainda, mas trouxe novamente algo para ele beber. Aí o homem terminou o segundo copo e disse o seguinte: meu bem, vai rápido, me traga mais um, vai começar a qualquer momento. E a mulher dessa vez, ela ficou revoltada e disse: ah, chega! Que é isso que você está aí todo folgado? Chega e nem me fala, oi, não desgrudo daí, acha que eu vou ficar trazendo coisa para você beber igual uma escrava? Você não percebe que eu trabalhei o dia inteiro, lavei, passei, limpei a casa, cozinhei, ainda fiz compras? Aí o marido diz o seguinte: pronto, começou. E ela começou aí todo aquele processo de murmuração. Amados, por favor,
vamos de fato exortar uns aos outros a que nós não sejamos murmurantes, porque quem murmura se considera superior, mas a verdadeira sabedoria, ela não é presunçosa. O nécio sim, é teimoso, é pirrônico, tudo conhece, menos a sua ignorância. E a verdadeira sabedoria não vem pela observação exterior, mas pela revelação interior. Por isso que a boca do sábio está no seu coração. O espírito aí de superioridade, a língua condenatória, a postura de julgamento, o impulso para criticar e murmurar, são atos que ferem o homem de Nazaré, que lá na cruz atraiu a ele todos os homens para os fazer morrer em seu corpo santo e assim fazê-los irmãos e também promotores da paz, servindo uns aos outros em amor. Então, este é o cristianismo verdadeiro, expresso ali em 1 Pedro 4,10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E Paulo, quando estava preso lá em Filipos, você se lembra? Ele apanhou, ele foi muito castigado, mas ele disse uma coisa maravilhosa. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, lembre-se de uma coisa: o murmurador foi crucificado com Cristo. E se você creu neste fato, você não tem razão para murmurar. Você não tem direito nem de reclamar. Por quê? Porque você foi crucificado. E uma pessoa que morreu com Cristo, ela está morta. A sua língua foi crucificada. Ela tem uma coisa chamada alegria. Jesus disse em João 15:11: Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, amados, vamos ser celebrantes do reino. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos deu um coração agradecido. Obrigado porque nós podemos, ó Pai, festejar a vitória que Cristo nos concedeu. Obrigado, Pai, porque já podemos crer em nossa inclusão no corpo de Cristo. E ali nós participamos da sua morte e da sua ressurreição. E hoje Cristo é a nossa vida. E nós sabemos que, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestos com Ele em glória. Ó Pai, abra os nossos olhos. Nos dê um coração contente, um coração alegre, um coração celebrante. Revela essa verdade aos corações de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. É a nossa oração, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos amigos, irmãs, eu quero convidar todos vocês para estar conosco todas as quartas-feiras, às 7:30 da noite. Temos estudo da Palavra de Deus. Temos reunião de oração todas as sextas-feiras, às 7:30 da noite também. Traga o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando em teu favor. Temos estudo da Palavra todos os domingos em 2 reuniões. Às 9 horas da manhã e também às 19h30. Venha você, traga todos os seus familiares, traga seus filhos. Temos professoras que vai ensinar os teus filhos no caminho em que se deve andar, ok? O nosso endereço é Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O nosso telefone para contato é 3272-4801. Deixa eu repetir. 3272-4801. Para você que é de fora, o DDD é o 67, ok? Então você pode ligar para nós e pedir mais CDs. Temos inúmeros títulos, mensagens sobre família, sobre sexualidade, sobre finanças, sobre regeneração, sobre paz, sobre descanso, enfim. Temos mais de 300 títulos. Você pode ligar para nós nesse telefone e solicitar um CD que nós vamos lhe presentear, ok? Deus abençoe vocês, um ótimo dia, graça e paz.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na